Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina você nascer sem poder utilizar magia, mas em compensação ser mega overpower fisicamente. Rock Lee, Saitama, assiste aí que você vai entender. O nome desse anime é Mesh Lee. Não se preocupe, pois o nome vai estar aqui na descrição do vídeo, então já vai dando aquele pescotapa no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! No reino mágico, a magia é tudo. Todos confiam no poder da magia para criarem algo, voar pelo céu com uma vassoura ou até mesmo carregar objetos pesados. Em resumo, aqui a magia é uma coisa normal no cotidiano, e seu domínio determina a condição social das pessoas. No fundo de uma floresta, contrariando as estatísticas desse mundo, vive nosso protagonista, um garoto chamado Mesh. Ele provavelmente seguiu na risca o treinamento do Saitama, conseguindo até mesmo levantar sua casa com apenas um braço. Para ele é apenas um garoto normal, que vive com seu pai, que se chama Regro. Eles vivem no meio da floresta, mas ao contrário de Mesh, Regro realmente pode usar magia. Aos 75 anos, seu pai se lembra dos dias em que ele costumava ser um rebelde, mas esses dias acabaram. E agora, seus níveis de estresse são bem baixos, apesar de Mesh sempre causar problemas onde quer que vá. Quando Mesh estava entrando em casa, ele simplesmente quebra a porta pelo fato de não saber se puxava ou empurrava. Seu pai fica imediatamente cabreiro, dando uma bronca no nosso protagonista, que sempre foi gentil, e com uma cara de cachorrinho sem dono, pede desculpas para não ser punido. Regro pede para ele consertar a porta. Nosso protagonista até tenta colocar a porta de volta, só que de lado. Enquanto seu pai tenta aconselhá-lo, a porta quebra completamente. Ele promete que vai consertar de alguma forma, mas Regro já perdeu toda a esperança no nosso protagonista. Enquanto o velhote serve um chazinho, ele pergunta se Mesh completou sua rotina de treinamento matinal. O Saitama com o cabelo responde que sim, mas pergunta por que ele só treina seu corpo e não magia. Regro até quer contar para ele o motivo, só que não pode contar ele agora, pois poderia deixar ele frustrado do fato de não poder utilizar magia. Então ele decide que vai contar ele em outra hora. O velhote conta pra ele que vai sair por alguns minutos e pede pro nosso protagonista ficar em casa. Mesh fala pra ele não se preocupar, mas Regro decide lembrá-lo de uma coisa. Enquanto ele tá fora, nosso protagonista nunca deve ir pra cidade. Como um bom filho que é, Mesh promete que não vai sair de lá e deseja uma ótima viagem pro velhote. No entanto, Mesh não faz o que prometeu. Ele está com muita fome depois de fazer aquele treinamento intenso e tem uma promoção exclusiva do lanche favorito dele. Ele coloca uma roupa que cobre seu rosto e corre para a cidade. Lá ele vê que tudo está relacionado à magia. Mesmo os trabalhos normais de rua são feitos com a ajuda de magia. Quando ele chega na barraquinha, nosso protagonista pede alguns pastéisinhos de Belém. Mas quando chega a hora de pagar, ele simplesmente esmagou todas as moedas, só de estar empolgado para comer. O padeiro ficou chocado, e as pessoas atrás começaram a cochichar. Apesar do choque, Mesh usa sua força para desdobrar as moedas de volta e corrigi-las. Isso só traumatiza ainda mais o padeiro, que se pergunta como alguém pode fazer isso só com as mãos. De repente, um vento sopra e expõe o rosto do nosso protagonista. Todo mundo fica horrorizado só de olhar em seu rosto, mencionando que eles não podem ver nenhuma marca no rosto dele. Uma marca no rosto define se a pessoa pode ou não utilizar magia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, lá está Brad, um inspetor mágico da polícia, que está lendo notícias. Ele vê que um aluno foi selecionado para se tornar o visionário divino da Academia de Magia, um título que é dado ao melhor aluno daquela escola. Com esse título, o aluno também se torna um nobre e recebe toneladas de dinheiro como recompensa, mais do que suficiente para deixar Brad com inveja. Ao lado dele, há também um cara acorrentado, assim como Mesh, sem nenhuma marca no rosto, o que significa que ele não pode também utilizar magia. O cara tá pedindo desculpas por roubar porque estava com fome, mas Brad fica bravo por conta do trabalho e decide acabar com ele. Nesse momento, ele recebe uma ligação mencionando uma criança sem marca vagando pelas ruas. Esse garoto é o nosso protagonista, pensando em como ele foi contra as ordens do seu pai. Mas valeu a pena, porque ele conseguiu a edição especial do seu doce favorito. Mas de repente, enquanto anda, ele esbarra em um policial e acaba pedindo desculpas. O policial estava chapadaço e procurava alguém para descontar sua frustração, especialmente porque o creme do molho sujou a roupa dele. O cara começa a reclamar sobre como ele dá o seu melhor para proteger as pessoas. Isso acontece, apesar de ele estar tomando uma durante o trabalho. Mesh pede desculpas mais uma vez, e até oferece a ele um lanche, mas isso só pareceu deixar o policial ainda mais puto. O policial joga o lanche no chão e começa a atacar nosso protagonista. Sem muitas opções, Mesh agarra o policial pela gola e rasga suas roupas. E ainda menciona que ele vai lavar e depois devolve. O cara fica ainda mais bravo pelo que nosso protagonista fez com ele, e começa a provocá-lo ainda mais. Nesse momento, Brad assiste toda a cena. E ele percebe que Mesh é o cara que ele estava procurando. Todo mundo estava falando sobre esse garoto sem marca, mas nosso protagonista parecia não se importar, e continuou comendo seus doces, o que parecia estranho para o Brad. Eis que do nada, Regro aparece indo rapidamente em direção a Mesh, pegando ele correndo para casa com ele nos braços. Vendo isso, Brad partiu e liberou um feitiço de rastreamento para estar seguindo os dois. Já em casa, o velhote ficou furioso porque Mesh não obedeceu suas ordens, mas nosso protagonista pede desculpas, com aquela famosa cara de cachorrinho sem dono.
Como punição, ele fala pro nosso protagonista repetir sua rotina de treino matinal. Puxa ferro aí pra dar um pump. Se sentindo culpado, nosso protagonista acaba deixando o resto dos pastéis de Belém pro seu pai. Começa a pensar que talvez ele estava saindo desse jeito porque Mesh nunca foi rebelde durante a adolescência. Ele pega o doce e pensa que eles têm vivido na floresta para esconder Mesh de todos. Caso contrário, a polícia iria persegui-lo, porque ele não pode usar nenhum tipo de magia, algo que é quase um crime naquele mundo. Mas agora, ele tem que proteger Mesh, mais do que nunca, porque a polícia mágica tinha descoberto ele. Eis que do nada, a porta da frente da casa deles é arrombada, e Brad entra, perguntando onde Regro tinha escondido o filho. Enquanto isso, Mesh estava concentrado na sua punição, girando a barra no dedo, fazendo supino igual um louco, fazendo um treinamento bolado. É só olhar o tamanho do peso, qualquer um seria esmagado se tentasse fazer algo. E bastava 5 minutos e ele terminava todo o treino. Ele já estava voltando para casa e pensando em seus pastéis, mas parou na porta. Ele não sabe se deve puxar ou empurrar. Ele não quer quebrar ela de novo e deixar seu pai ainda mais puto, né? Lá dentro, Brad pedia a Regro que revelasse seu filho. Mesh, ouvindo isso, fica chocado e confuso ao mesmo tempo. Mas só quando percebe o que realmente estava acontecendo que o coração de Mesh aperta. Brad menciona que desde antigamente eles matam qualquer um que não possa usar magia. E ele quer manter essa tradição, porque quem não pode usar magia não merece viver. Mas o velhote estava determinado a proteger seu filho, não importa o custo. Brad até tenta convencer o velhote a revelar a localização de Mesh, porque se fizer, vão estar poupando ele. Mesmo sendo torturado, o velhote se recusa. Tem um flashback de como ele era fraco como um mágico e foi rejeitado por todos. Seus professores, sua família, seu chefe, todos os rejeitaram. A morte parecia a única saída, mas ele parou quando ouviu um choro de bebê. Ele viu que o bebê não tinha marca mágica e pela primeira vez em sua vida, ele sentiu verdadeiramente que alguém precisava dele. Naquele momento, ele decidiu que queria ser o pai daquela criança e criá-la de uma forma que ninguém poderia negar sua existência. Brad ordena que seus soldados procurem pelo nosso protagonista, e Regro grita desesperadamente para Mesh fugir. Enfurecido, Brad decide acabar com a vida do velho feiticeiro, e nesse momento, Mesh sai atrás da porta, quebrando-a e socando um dos guardas. O segundo guarda vem para a briga com ele novamente, mas ele rasga suas roupas pela segunda vez hoje, e dá-lhe bufetada na cara do gordinho. O velhote pergunta por que nosso protagonista não havia fugido, que logo responde que os dois são uma família, e que ele só tem o velhote como família. Aproveitando sua ira, ele promete para Brad que vai enviá-lo para o inferno com seu punho. Brad começa a lançar um feitiço que usou uma vez para matar um dragão, mas Mesh, com um movimento de mão, desviou facilmente disso. Foi como matar uma mosca. Todos ficam surpresos, enquanto Mesh apenas ficou ali bem calmo e sereno. Brad usa outro feitiço mais poderoso, um capaz de destruir toda a floresta, mas nosso protagonista novamente dá uma bofetada no feitiço. O alemão fica furioso e começa a lançar diversos feitiços contra ele, mas era muito fácil. Ele pegava os feitiços, fazia uma bola, lá Ronaldinho, fazia malabarismo e até jogava vôlei. Mas agora Mesh queria terminar de uma vez. Ele pega a varinha de seu pai e Brad fica com medo e cria uma barreira mágica, pensando que Mesh poderia soltar algum feitiço. Em vez disso, Mesh joga a varinha em Brad com força total. Embora Brad tivesse uma barreira mágica ao seu redor, ele não conseguiu bloquear a varinha, quebrando toda a proteção, fazendo até mesmo um corte em seu rosto. Mesmo derrotado, o alemão dá uma risadinha e propõe um acordo para o nosso protagonista. Se Mesh seguisse as instruções, ele faria vista grossa pro velhote para ele. Todo ano, o aluno com maior destaque da escola mágica é escolhido por Deus e recebe o título de Visionário Divino. Ou seja, nosso protagonista teria que entrar em uma escola mágica e se destacar nela. Em troca, o Brad só queria os privilégios e o dinheiro que o título traz. Apesar do velhote ser contra, Mesh aceita a oferta, porque ele não queria viver sendo caçado como um cão. Ele queria aproveitar essa chance de transformar sua visão sobre a sociedade. E assim, pela noite, ele sobe as escadas para a Academia de Magia e promete esmagar qualquer desafio lançado para ele nessa escola, apenas com seu próprio soco. A Escola de Magia Eston é uma prestigiada e uma histórica instituição, que ano após ano gera os melhores magos. O vestibular é muito difícil, onde menos de 3% dos candidatos são aprovados. Somente os magos supremos podem entrar. Um homem chamado Cloud supervisiona a edição deste ano, anotando todos os figurões da sociedade mágica que estão presentes. Honestamente, são muitos candidatos. Todo mundo está se preparando, obviamente para uma academia de prestígio, é necessária uma ótima preparação. Assim como ele está pensando nisso para si mesmo, ele ouve um enorme barulho. Sim, é nosso protagonista com sua rotina habitual. E Cloud se pergunta, já que é um exame de admissão para uma escola de magia, por que ele está dando um pump no meio do campo? Mal sabe ele que o pré-treino tinha batido, né? Cloud fica perplexo, é inacreditável, fica pensando que Mesh nem estava interessado em passar no exame. Enquanto isso, Brad e Regro
não podiam ficar esperando pelos resultados e ficam discretamente parados atrás dele. Brad tem certeza que seu plano vai funcionar, mesmo dando uma cicatriz falsa em seu rosto, bem parecida com a verdadeira. Nosso protagonista parece imperturbável pela pressão do exame, mesmo sabendo que a reprovação pode resultar em ele e seu pai sendo caçados pelo resto de suas vidas. Cloud anuncia o início do exame com uma entrada dramática, aparecendo uma explosão de chamas verdes para se apresentar, obviamente querendo se aparecer, né? Apesar de sua aparência jovem, ele já dominou incontáveis feitiços avançados, ganhando uma reputação como um verdadeiro mago. Cloud se fascina com os elogios dos participantes, é um bando de baba-ovo. Mas seu momento dura pouco. Quando o Mesh observa, ele fala que deve ter dado um calorão enorme ao emergir das chamas. Ouvindo isso, Cloud prontamente já coloca nosso protagonista como seu alvo. O mago fala para todos se sentarem, e querendo se aparecer de novo, ele cria algumas bancadas com sua magia de terra. Mais uma vez, todo mundo tá surpreso com isso, mas era só ter levado todo mundo para uma sala e já era. Cloud não deixa as palavras de Mesh incomodarem ele, acreditando que não há como um preguiçoso como nosso protagonista passar nesse exame. Eles finalmente começam o teste, e ao verificar o papel, as perguntas estavam se contorcendo em volta. Cloud encantou o papel, tornando necessário dissipar a magia para alinhar as perguntas para conseguirem passar no exame escrito. Mesh gentilmente pede que os símbolos parem de se mover, mas não tem sucesso. Frustrado, ele quebra a caneta de pena e pergunta novamente. E agora dá certo. E surpreendentemente, nosso protagonista é o primeiro a terminar. Dando sequência no teste, levantamento de pedra com magia? Não. Uma unha para levantar serve. Andar sobre as águas? Não. Apenas velocidade. Um após o outro, Mesh de alguma forma encontrou maneiras para passar no teste. Cloud, por outro lado, torna-se cada vez mais irritado com a aparente falta de esforço de Mesh. Na tentativa de desafiá-lo, Cloud inventa um labirinto complicado, com várias armadilhas como próximo teste. Os alunos têm 30 minutos para resolver, e tá chegando até o final. Para Mesh, parece que esse será outro teste fácil. Uma pomposa loirinha chamada Lemon se aproxima dele, e usa o famoso "pode me ajudar?" e também fala algo sobre eficiência para acompanhá-lo. Nosso protagonista mantém sua atitude neutra em relação a ela todo o caminho. Ela acabava sempre se ferrando, tropeçando em pedras, sendo pega por algumas mãos de barros, caindo em armadilhas, até que de repente eles ouvem alguns gritos, e Mesh decide investigar. Mas eis que Lemon mostra sua verdadeira intenção, e usa sua varinha para invocar algumas algemas prendendo nosso protagonista. Ela estava tentando enganar ele desde o início, sem surpresas, né? Ela tem como missão mantê-lo longe da chegada. Ela até pensou que somente usando a força humana, ele não conseguiria se livrar disso, mas respeita o Saitama de cabelo, minha filha. Ela fica espantada e sem entender nada, mas continua querendo impedi-lo. Porém, ela acabou logo dando de cara com uma divindade egípcia, que tem um enigma para ela. 4 pernas de manhã, 2 pernas de manhã e 3 pernas à noite. O que é aquela criatura? Ela não responde o enigma e tenta sacar a varinha, mas logo é desarmada, então ela não vai conseguir usar magia. O faraó começa a exigir uma resposta para o seu enigma, mas ela tá em tanto pânico que não consegue nem pensar direito. E quando eis que a divindade está prestes para dar uma punição nela, ela ameaça gritar por socorro, mas se lembra dela enganando o nosso protagonista. Então esse deveria ser seu castigo. Ela já tinha jogado a toalha, mas um pouco antes de ser atingida, Mesh esmaga ele para baixo. Nosso protagonista tinha voltado para salvá-lo, movido por seu desejo para evitar que ela experimente o mesmo destino que ele. Apesar dos esforços de Cloud para sabotar nosso protagonista, ele fica surpreso quando eles chegam ao fim do labirinto, bem a tempo, quebrando várias paredes de 1 metro de espessura. Até o diretor da escola nota as habilidades do nosso protagonista. À medida que as acusações de trapaça aumentam, os participantes exigem que nosso protagonista seja eliminado. Ele já estava pronto para desistir. No entanto, a Limãozinho vem em sua defesa. Apesar das ameaças de Cloud, ela confessa que intencionalmente impediu o progresso de Mesh e que Cloud havia prometido passá-la caso ela conseguisse. Ela até aumenta a história, dizendo que além de salvá-la, nosso protagonista tinha pedido ela em casamento, mas é tudo um equívoco da parte dela. Ele apenas ofereceu ela uma carona nas costas. Cloud tenta dar uma carteirada e fala que tem o direito de atrapalhar aqueles que não considera digno. E a Limãozinha é uma dessas pessoas. Seus pais são pobres e passar no exame é uma forma dela ganhar dinheiro para a família. E Cloud usa isso contra ela. Esse professor é bem folgado, não satisfeito, ele saca sua varinha e fala que se eles quiserem contestar sua decisão, eles estão desafiando ele diretamente. Grandes palavras na teoria, mas nosso protagonista não tá nem aí. Ele simplesmente quebra a varinha desse arrombex, deixando simplesmente todo mundo de boca aberta. Até mesmo o Brad tá sem entender o que aconteceu. Cloud é persistente nas suas acusações, mas o diretor intervém, anunciando que ele estará supervisionando a fase final do exame agora. O primeiro aluno a ser avaliado é Mesh, que entra em uma sala cheia de magos importantes. O cover do Dumbledore está curioso sobre a razão do nosso protagonista pela escolha da sua academia, no qual ele responde que a motivação dele é viver em paz com sua família. O diretor observa que Mesh é do tipo de agir por impulso, como visto por suas ações durante o exame.
No entanto, o diretor questiona se Mesh considerou que pode haver adversários mais fortes do que ele, ou situações em que suas ações podem não ser eficazes. Diante disso, o diretor pergunta o que Mesh faria se enfrentasse um oponente muito mais poderoso que ainda não viu, como ele mesmo, por exemplo. A atmosfera na sala é tensa como um feitiço antigo lançado, sobrecarregando até mesmo outros magos presentes. É um encantamento poderoso que transfere a alma da pessoa mais amada do alvo em uma boneca de aparência frágil. Nosso protagonista até tenta quebrar a faca, mas começa a sangrar. A força do diretor é muito superior a ele, e Mesh percebe que precisa mudar sua abordagem, tornando assim uma competição de resistência, na esperança de sobreviver ao diretor que o feitiço também deve estar sendo drenado. Nosso protagonista persiste e prova seu valor protegendo alguém mais fraco do que ele. O diretor reconhece sua força e suas intenções, explicando que queria testar a personalidade de Mesh. No final das contas, nosso protagonista passa com louvor, e a sala se ilumina com aplausos. O diretor dá boas-vindas oficialmente a Mesh, a prestigiada escola de magia Easton. Apesar de enfrentar muitos desafios, Mesh conseguiu passar nos exames. Sua primeira aula na academia é a de feitiço básico, o feitiço de abertura de fechadura. Apenas abra e está aberto. Mesh faz o encantamento e também consegue, talvez não de uma forma mágica, mas na forma bruta mesmo. Ele explica que não é o melhor com magia e tem um caminho difícil pela frente. Até mesmo seus colegas começam a notar que Mesh seria perigoso. Um desses colegas, andando no corredor, pensa que não quer ter uma associação com Mesh, mas assim que ele encontra seu quarto, a porta não tá lá. Então vocês já imaginam, né? O nome desse garoto é Finn, o novo colega de quarto do nosso protagonista. Mesh também se apresenta, soando normal, até ele começar a mostrar seus músculos. Finn é um estudante permanente, e a academia junta novos alunos com antigos alunos para se ajudarem. Mesh pergunta como se tornar um visionário divino, e Finn responde que ele teria que coletar moedas de ouro, passar em testes e cursos extracurriculares. Eles são avaliados em tudo, e com base nisso, você recebe uma moeda de ouro, prata ou bronze. Como agradecimento pela informação, Mesh oferece a ele alguns pastéisinhos de Belém. Em sua próxima aula, os alunos aprenderam a voar de vassoura. Nosso protagonista teve que pegar uma emprestada de Finn, porque confundiu uma planta com uma vassoura e acabou ficando sem. A tarefa é simples, transferir a magia para a vassoura e manter o fluxo de magia nela enquanto estiver montado. A professora dá essa ordem a todos, e assim, os alunos começam suas duras tentativas para tentar voar na vassoura. Mesh, por outro lado, olha de canto, como quem não quer nada, repetindo que será o melhor, assim podendo dar uma boa vida para o seu pai. Ele dá o comando voe para a vassoura, mas ela não se mexe nem um pouco. Ele fica tentando, mas nada funcionava. Até que um colega se aproxima tirando sarro dele. Nisso nosso protagonista bate o pé no chão e a vassoura voa para sua mão, e ele fala voe. O colega sem reação já começa a choramingar, tentando dizer que ele trapaceou. A professora continua a aula, dizendo que agora ela marcará o tempo para ver a velocidade que eles atingirão. O Zé Ruela chorão fala pro Mesh que quer competir com ele, e quem perder, fará tudo que o outro mandar durante toda a escola. Ele se acha demais, xingando o Mesh mentalmente, achando que dará uma puta surra no nosso protagonista, só porque já fazia 3 anos que ele voava. A professora lembra de Mesh da aula passada, dizendo que ele era o aluno que estava brincando na aula, então se pergunta se ele conseguirá voar na vassoura. Assim que começa, nosso protagonista dispara já na chegada. O colega fica sem entender nada, a professora muito menos, falando que a velocidade nunca foi registrada e que deve ser recorde mundial. A sala toda ficam perdidos com o que aconteceu. Nesse instante, seu truque é revelado por fim. Mesh jogou a vassoura e correu no ar, diminuindo sua velocidade e se encaixando na vassoura. O colega corre repetindo que ele trapaceou, mas agora é Mesh que debocha dele. Um amigo desse chorão chega se apresentando como Kevil e se desculpa pelo seu amigo. Os alunos repetem que Mesh é a primeira vítima de Kevil e que nunca se envolverão com ele. Kevil pede para ser amigo de Mesh e ele acaba aceitando. Então a professora interrompe os dois e Kevil diz que está interessado em Mesh e que quer ver ele no mesmo lugar depois da aula. Mesh nem liga direito, mas fala tá bom. Um pouco depois, Kevil dá uma dura em seu amigo por ter perdido e praticamente dá um porradão nele ali mesmo. Mesh pergunta para Finn qual é a desse cara e Finn explica que assim como ele, Kevil já era aluno antigo, mas Mesh pergunta por que geral tem medo dele, e Finn menciona que é porque ele é filho de um mago do gabinete de magia da escola, ou seja, o famoso mimadinho. Finn pergunta se Mesh sabe que o gabinete de magia é o poder supremo neste mundo, e Mesh não fazia a mínima ideia disso, e também diz que quem fica contra Kevil é expulso da escola, já que ele tem uma forte ligação com o vice-diretor. Como Finn já estudava ali, ele já viu várias situações desagradáveis da parte de Kevil, e que por isso, vários alunos foram expulsos, e até suas famílias foram prejudicadas, então ninguém deveria mexer com Kevil. Depois disso, Mesh aparece fazendo seus lanches para comer, pensando na fala de Brad, e que deve ser o melhor dessa escola.
Ele até lembra que estava esquecendo de alguma coisa, enquanto estava lá, o Kevin, esperando no mesmo lugar igual um otário. No dia seguinte, Mesh se prepara para a aula de farmacologia, mas se dá conta que seu livro está todo destruído. Kevin se aproxima, questionando por que Mesh não apareceu onde haviam combinado, e Mesh fala que apenas esqueceu. Kevin menciona sobre Mesh querer ser um visionário divino, e fala que ele pode ajudar porque conhece o vice-diretor e tem contatos. Então ele diz que se Mesh fizer o que ele mandar, ele pode o recomendar. Nosso protagonista aceita na hora, e pergunta por que Kevin quer ajudar, e ele responde que apenas está interessado nele, mas diz que precisa de algo em troca. Então começa pedindo para Mesh carregar suas coisas, limpar seu sapato e fazer mais um monte de coisa como um escravo. Nas próximas aulas, Mesh se dá conta que seus livros continuam rasgados. Ele pergunta se pode se sentar com Finn, mas Finn recusa, porém Mesh senta assim mesmo, o agradecendo pela vassoura de ontem e lhe dando um lanche como presente. Ele ainda fala que teve sorte por ter feito um ótimo amigo como Finn, e Finn olha com um olhar assustado. Um pouco mais tarde, nosso protagonista agradece Kevin, dizendo que ele é um cara bacana e que o ajudou demais. O Arrombex fala que tá tudo bem, já que ele também estava se beneficiando disso, e do nada, simplesmente joga toda sua bebida no chão, falando que derramou por acidente, pedindo pro Mesh limpar. Kevin tá apenas tirando sarro, mas mesmo assim, Mesh limpa tudo calado, e quando termina, seu livro acaba caindo no chão, porém todo completo dessa vez. No mesmo momento, Kevin aparece falando que cansou de rasgar os livros de Mesh, e pede pra Finn agora queimar as roupas dele. Kevin ameaça expulsar Finn caso não fizesse, mas Finn repete que já não pode mais fazer isso. Quando Finn se nega, Kevin usa uma magia contra ele, o amarrando e machucando com algumas linhas. Enquanto o Mesh está procurando por Finn, ele acaba ouvindo um barulho. Ao se aproximar, ele avista Finn sendo atacado por Kevin. Nosso protagonista se aproxima e Finn desaba, falando que foi ele que rasgou todos os seus livros, contando também que Kevin que mandou ele fazer isso, e por medo, ele fez tudo. Mas ele agora não quer mais, porque Mesh falou que ele é uma boa pessoa, então agora Finn, enquanto chora, se desculpa por tudo que tinha feito. Kevin entra no meio e começa a xingar Finn. Ele repete para Mesh deixar Finn pra lá, o convidando para almoçar com o vice-diretor. Nosso protagonista vai em sua direção, com muita raiva, e simplesmente esmaga a cabeça desse mimadinho, nocauteando no chão, e falando que é ele quem deveria estar pedindo desculpas. Ninguém acredita no que vê, e Finn o alerta que ele provavelmente seria expulso, mas Mesh não liga nem um pouco. Só que em seguida ele percebe que pode ter dado ruim. O vice-diretor chamado Farman chega e começa a dizer um monte de coisas para Mesh, repetindo que ele e Finn serão imediatamente expulsos, e que também vai relatar sobre tudo pro gabinete de magia, dizendo mais um monte de coisas horríveis para os dois. Sem paciência para ficar ouvindo o vice-diretor, nosso protagonista já dá uma joelhada na cara para colocar ele no seu devido lugar, repetindo que ele não estava dizendo nada de importante, e em seguida ele começa ainda a enterrar o bigodinho. Farman continua ameaçando o nosso protagonista, mas Mesh repete que ele pode fazer isso, mas nada o impedirá de o enterrar vivo. Um pouco depois, Mesh vai para a sala do diretor. O diretor diz que chegou uma carta direta do gabinete de magia pedindo a expulsão de Mesh e que Kevin é filho de um alto oficial do gabinete e que ele não seria perdoado. Mesh não sabe nem como reagir, mas então o diretor queima toda a carta falando que boas pessoas não devem ser punidas, repetindo que os visionários divinos são enviados para o gabinete e que, infelizmente, o poder do mundo está nas mãos erradas. E é por isso que ele quer que pessoas como Mesh vão pra lá. Mas Mesh fala que esse sempre foi seu plano, desde que entrou na escola. Então o diretor lhe explica como esse sistema funciona. Antes de tudo, para ser um visionário divino, é preciso ser o número 1 da escola. Para isso, é preciso reunir moedas em aulas e em outras atividades escolares. Existem moedas de ouro, prata e bronze, e cada tarefa determina o tipo de moeda que se recebe. Ouvindo tudo isso, dá um piripaque do Chaves no sistema de Mesh. Então o diretor resume tudo. Basta ele conseguir bons resultados nas aulas e nas atividades, para obter o máximo de moedas possíveis. E o diretor fala também que dará um jeito no gabinete de magia, e que conta com o nosso protagonista. Mesh agradece o Dumbledore e sai dali feliz, assim saindo impune de seu ato. Todos os alunos tiram um chapéu para ele, pela má fama que Kevin e o vice-diretor tinham. No dia seguinte, enquanto caminha, Mesh é parado por Tom, um esportista super popular da escola, que o convida para entrar na equipe de duelos de vassouras. Mesh meio que vai forçadamente, e Tom repete que conta com ele pelos seus feitos. Mesh até tenta falar que não sabe voar e tal, mas não adianta. Já na competição, o duelo começa e todos estão voando, enquanto a narradora menciona que a equipe vencedora ganhará uma moeda de prata. Nosso protagonista tá lá no chão, sem poder voar. A torcida já tá até puta com ele, começa a tacar um monte de coisa nele. E se perguntando, né, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei o que você tá fazendo aí, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, Mesh. Pessoal, caso tenha gostado do vídeo, ou queiram que eu traga a parte 2 desse anime, deixa aqui nos comentários, fechou? Não esquece de fortalecer no like, de se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos, fechou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!